Então, eu vou fazer uma abertura oficial aqui do evento, informando a todos vocês que essa sessão está sendo gravada e disponibilizada posteriormente no YouTube. Estamos muito felizes e aqui eu falo numa condição dupla. Eu sou atualmente o vice-coordenador do Polo Campus São Carlos, do Instituto de Estudos Avançados. Então, representando a professora Elizabeth, que é do Instituto de Química, dou as boas-vindas a vocês. Estamos retomando as atividades do Polo, pois de uma inércia muito grande por conta da pandemia, reforma e a reconstituição de grupos de pesquisa e de estudos. Um deles é o grupo de pesquisa Arte, Ciência e Tecnologia, que antes era um grupo de trabalho, constituído em 2021, se transforma em um grupo de pesquisa no final do ano passado, a partir da sua aprovação pelo Conselho Deliberativo do Instituto em São Paulo. Como eu estava mencionando anteriormente, a gente tem uma plataforma de trabalho, entre as ações, a criação de um programa de residência de artistas aqui no campus, para trabalhar com cientistas de várias áreas, a partir de 3 temas chaves: informação, infraestrutura e meio ambiente. Se a gente for pensar, várias das coisas que estamos vivendo atualmente, elas podem ser colocadas dentro de um território em que essas palavras fazem sentido. Dentre as atividades, a gente abre esse ciclo Arte, Ciência e Tecnologia 2024 com a primeira apresentação de uma dupla de professores da Universidade Federal de Santa Maria e a professora Nara Cristina Santos e o professor Fernando Franco Todevila. Eu já, antes de tudo, os saúdo e digo que estamos muito contentes, de fato, de recebê-los aqui, ainda mais no contexto todo que o Rio Grande do Sul está vivendo. Se vocês quiserem comentar algo no início, para o público também fiquem à vontade, é super bem-vindo. A gente envia aqui a nossa solidariedade ao povo gaúcho. Esse ciclo será estruturado por 6 palestras, 6 encontros. Nós já temos, além desse, outros 2 agendados, com pessoas, pesquisadores, artistas confirmados, e mais 3 ainda em processo de confirmação. Então, a palestra de hoje, como vocês estão vendo, ela se chama Labate e MACT Universidade Federal de Santa Maria, compartilhando atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. A professora Nara Cristina Santos, ela é doutora em artes visuais pela Federal do Rio Grande do Sul, em 2004, e doutorado sanduíche na Paris 8, é isso? 8. E na França, né, em 2001. Pós-doutorado em artes visuais pela UFRJ em 2012. É professora titular do DAVI-CA Bucal, Universidade Federal de Santa Maria, desde 1993, no programa de pós-graduação em artes visuais e na graduação em artes visuais. É pesquisadora em História, Teoria, Crítica e Curadoria da Arte Contemporânea, com ênfase transdisciplinar em Arte, Ciência e Tecnologia. Lidera o grupo de pesquisa Arte e Tecnologia, o CNPq, e o Labate, desde 2005. Ela coordena a área de artes do Museu Arte, Ciência e Tecnologia da Federal de Santa Maria. O professor Fernando Franco Todevila é doutor em artes pela Unesp, em 2015, e bolsa PVJ Carlos Print, no Instituto Politécnico do Porto, em 2024. Professor adjunto no DAVCAL da FSM, desde 2019, no programa de pós-graduação em artes visuais e na graduação em artes visuais. Ele é vice-líder do grupo de artes do Museu de Artes e Tecnologia, do UFSM, e tem interesse na interação em arte, ciência e tecnologia, pesquisa, produz no campo das artes do vídeo, arte sonora e arte quântica. Eu não poderia deixar de mencionar o apoio incrível que a gente está tendo da equipe do Centro Cultural, liderada pelo Edson, e uma
um número grande de estagiários. Como vocês viram, pelo currículo, os professores da Mari e do Fernando, a gente não teria melhor forma de iniciar esse ciclo. E está com vocês, fiquem à vontade, e qualquer coisa nos avisem aqui. Eu não tenho o WhatsApp de vocês. Se cair a conexão, me escrevam um e-mail, a gente já estabelece rapidamente. E obrigado. Obrigada, Davi. Boa noite a todos os presentes. É sempre bom a gente falar de pesquisa e compartilhar, né, as ações de um grupo, considerando que as nossas universidades, elas se parecem num dado aspecto. A Universidade Federal de Santa Maria tem mais ou menos 30 mil alunos, estudantes, na verdade, e é uma cidade de 300 mil habitantes, então também uns 10% da cidade envolvidos, né, com a Universidade Federal. Nós fomos a primeira universidade no interior do país, temos 60 anos de existência. A universidade tem atuações em todas as áreas do conhecimento, e a área de artes visuais, a qual nós dois nos dedicamos, com todo o grupo de pesquisa, o laboratório, enfim, é uma área que também, né, tem mais de 60 anos de existência. Então, estamos falando aí de um histórico no interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente no coração do Rio Grande, 300 quilômetros de Porto Alegre, de uma instituição e de uma área de trabalho, né, artístico-cultural de bastante força. O curso de pós-graduação, o mestrado, iniciou só em 2007, tínhamos a graduação desde o final dos anos 60, da metade ali dos anos 60, e o doutorado já mais agora em 2019. Essas informações eu considero importantes para a gente iniciar a nossa conversa, porque elas também norteiam boa parte da nossa atividade enquanto professores, pesquisadores, né, e, sobretudo, orientadores. Então, tanto o grupo de pesquisa Arte e Tecnologia, que nós coordenamos, lideramos junto ao CNPq, quanto o LABAR, né, Laboratório de Pesquisa em Arte, Tecnologia e Mídias Digitais, que é o espaço que recebe o grupo, quanto o MAT, são resultado, né, dessa minha trajetória de mais de 30 anos, e do Fernando, que também trabalha com a gente já desde 2010, mas que entrou como professor na universidade agora em 2019. Então, compartilhando atividades, né, de ensino, pesquisa, extensão e inovação diz respeito a isso, ao que cada um faz, mas é o que fazemos todos juntos também e em equipe. Então, vocês podem perceber ali as nossas marcas institucionais do grupo de pesquisa Arte e Tecnologia, do LABAR, o programa de pós-graduação em artes visuais ao qual nós pertencemos, com a linha de pesquisa, na linha de pesquisa Arte e Tecnologia, atuando nós dois tanto no mestrado quanto no doutorado, o Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, o Planetário, que é onde fica a sede do museu, no mezanino do Planetário, a Pró-Reitoria de Extensão, que nos dá toda uma força em relação a esse projeto do museu e ao museu em si, ao CapSprint, que nos sustentou nos últimos anos, desde 2018, e a própria instituição, a universidade. Bom, a história do LABAR, ela começa em 2005, então, como esse laboratório, né, de pesquisa em arte contemporânea. Ele já teve outros nomes, a gente foi adequando os nomes de acordo com as necessidades, mas sempre se manteve LABAR. E nos últimos anos, ele se mantém, né, com essa definição. Logo que nós começamos o laboratório, ele atendia estudantes de graduação e especialização em artes visuais, tanto em História, Teoria e Crítica, quanto em Poéticas Visuais, que são duas ênfases que a gente tem na área das artes visuais, considerando também aquilo que é uma demanda, né, não só da graduação, mas também da pós-graduação e da CAPES. Então, o laboratório, logo que inicia, ele inicia nesse espaço físico, que segue o mesmo até hoje, da sala 1228 do CAL, prédio 40 da universidade, e inicia com elementos, assim, muito primeiros, né, mesas, cadeiras, enfim, 1 ou 2 computadores, e com o passar do tempo a gente foi conseguindo, né, através de projetos, organizar esse espaço e, enfim, nutrir, né, o laboratório.
Então, ano passado fizemos uma comemoração dos 18 anos, e agora, nesse 19º ano, seguimos, né, com a mesma página, ou seja, atualizada, e as demais informações também no site. O grupo de pesquisa também, durante esse tempo todo, ele esteve sob a minha liderança. Desde que o Fernando entrou no nosso departamento de artes visuais, ele passou a liderar o grupo comigo. Então, somos os 2 líder e vice-líder, e atuamos, eu mais especificamente em História, Teoria e Crítica, e o Fernando em Poéticas Visuais. Isso significa, em outras palavras, uma orientação mais em teoria e outra orientação mais na prática artística. Aqui algumas informações, né, sobre a coordenação, são prints do nosso site, inclusive. Nós sempre tivemos o cuidado, né, do site de apontarmos toda a equipe, e também os integrantes, né, do laboratório e a equipe de cada ano, né, que são aqueles estudantes que nos acompanham, e aqui alguns deles, esse ano nós temos mais de 30 pessoas, então também reforçando essa ideia, né, do trabalho em equipe. Sempre houve esse trabalho, mas com a pandemia nós notamos que as nossas atividades, né, elas acabaram nos unindo mais ainda, né, em função do contato só online, e mesmo pelo fato de que nós continuamos trabalhando e propondo, né, atividades online, inclusive de exposições. Então, são 30 estudantes entre graduandos, pós-graduandos, colaboradores, pesquisadores. Sobre as nossas atividades, então, né, eu já comentei um pouco, do ponto de vista, né, de HTC, a gente tem essa preocupação com a discussão na área das artes visuais, com as experiências compartilhadas, e do ponto de vista de PV, a questão da produção não só individual, mas também colaborativa, né, que o Fernando vai tratar com mais propriedade. Qual foi, né, durante todos esses anos, a questão teórica e que norteou a nossa prática? O conceito de transdisciplinaridade, principalmente a partir de 2010, 11. Então, nós temos 3 fases do laboratório, uma primeira de afirmação da pesquisa em arte e tecnologia, em HTC, uma segunda da expansão da pesquisa em arte e tecnologia para o sistema mercado, curadoria e expografia, e uma terceira, que é essa que nós nos encontramos, com a consolidação da pesquisa transdisciplinar na área. Essa consolidação se deve a alguns fatores, tanto práticos quanto teóricos, mas, sobretudo, a um amadurecimento dessa necessidade de um conceito que nos, entre aspas, atravessasse enquanto pesquisadores. Então, para nortear, né, a concepção de transdisciplinaridade, nós temos como referência o Edgar Morin, o Nicolescu e o Lima de Freitas, com a Carta da Transdisciplinaridade, um artigo, né, dos 14 que eles referem-se ao termo, que a visão disciplinar é deliberadamente aberta na medida em que ultrapassa o domínio das ciências exatas pelo seu diálogo e a sua reconciliação não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência anterior. Aqui cabe ressaltar que, no nosso caso, a área das artes visuais, ela sempre teve uma abertura para outras áreas mais ou menos próximas, como a filosofia, a antropologia, a comunicação, até mesmo o design. No entanto, nós buscamos, né, a partir de 2010, 11, uma transdisciplinaridade que fosse efetiva com outras áreas do conhecimento, como as ciências da computação, a informática e mesmo as ciências naturais, né, biologia, por exemplo. Essa não é uma característica só nossa, né? A gente pode comentar isso depois, inclusive de grupos de pesquisa da própria Unesp, o SciArtes com o professor Milton Sogabe e o GIP com a professora Rosângela, o qual o Fernando também integrou, e eu também. Depois, num segundo momento, para pensar a transdisciplinaridade, nós partimos de autores que são de áreas duras, né, como a Zoe Capola, aonde o olhar para essa relação transdisciplinar e para os artistas acaba sendo um pouco diferenciado.
sobretudo quando ela se pergunta como podemos articular o procedimento experimental redutivo, mas rigoroso, com uma evolução necessária para novos paradigmas que são simultaneamente complexos e abertos. Aí ela se pergunta, né, os artistas também enfrentam paradigmas de seu tempo? Ou se envolver nas artes implica se libertar de paradigmas restritivos? Então, nos interessou esse pensamento da Coppola em função exatamente de um olhar que parte da ciência para as artes, e aí a gente poderia dizer por que, né, os artistas não enfrentariam os paradigmas do seu tempo e somente, né, os cientistas. Ok. E agora a gente já pode compartilhar um pouco a nossa fala, né, Fernando? Em relação às nossas metodologias de trabalho. Então, nós temos as reuniões que são semanais, né, do grupo de pesquisa, geralmente nas quartas-feiras, da 1h às 2h, que é um horário que não atrapalha, né, o almoço dos estudantes. Aqui as pessoas costumam almoçar entre meio-dia e 14 horas, em função de RU também, e as aulas que terminam meio-dia são retomadas às 2h. Então, a gente tem, né, durante todos esses quase 20 anos de existência, uma dinâmica de reuniões que são semanais, em alguns momentos elas foram quinzenais, e que elas fazem toda a diferença, né, Fernando? Isso aí. Aqui a gente tem nesse slide também uma imagem que dá uma ideia do espaço, né, uma fotografia em 360 graus que apresenta ali um pouco da estrutura, né, principalmente do laboratório onde acontecem essas reuniões. Depois a gente também tem algumas outras imagens e vídeos que apresentam o MACT, né, o espaço lá, que é onde também tem sido, enfim, onde as atividades têm sido realizadas. Mas em relação, então, a essa metodologia, né, a gente organizou, de certa maneira, né, para dar uma ideia do que é feito, né, nesses momentos de encontro. A gente sempre faz, durante todo o período letivo, né, a gente tem essa frequência, então, semanal de encontros, em que normalmente a gente organiza durante esses 60 minutos, né, para fazer uma discussão, uma leitura de algum texto. Normalmente a gente seleciona algum tema que depois vai servir também, né, não só para uma discussão, mas depois para fazer, enfim, o evento, por exemplo, né, relacionado com enfim, a exposição que a gente faz, né, que a gente vai apresentar depois nos projetos ali, que é o Facto, ou também para nortear como tema do simpósio, né, de arte contemporânea, um dos temas que vai ser tratado no simpósio de arte contemporânea. Então a gente aproveita e vai também preparando, de certa maneira, assim, né, contextualizando todo o grupo para se alinhar, né, num tema específico a cada ano. Então a gente acaba dividindo, né, muito, como o Labar, né, vocês vão ver, também tem uma produção, né, com uma certa frequência de eventos anuais. A gente acaba, né, dividindo também um pouquinho desses 60 minutos para sempre tentar, né, tocar alguma questão do evento, né. A gente também tendo esse grupo grande ali, como a gente apresentou só uma parte, né, mas geralmente em torno de 30, né, pessoas, a gente consegue também formar equipes, né, que vão trabalhando em diferentes frentes nas organizações desses eventos, né. Então, equipes para fazer, né, apoio curatorial, para fazer expografia, para a parte mais técnica, para, enfim, né, mídias sociais. Então a gente consegue distribuir e organizar esse grupo todo. A gente também, né, promove essas apresentações de pesquisas, né, por exemplo, compartilhamento até de pesquisas de orientandos, né, quando estão prestes a fazer alguma defesa, né, eles apresentam para o grupo, a gente tem essas trocas, né, e acompanhamento, né, do que é feito também de uma maneira, enfim, do que é feito colaborativo, mas também do que é feito, né, nas pesquisas individuais de cada estudante. E a questão também que relativamente recente, né, a partir da minha entrada mais efetiva agora no Labar, né, porque como a Nara comentou, né, eu tive no Labar, enfim, eu entrei no Labar ainda quando fui fazer mestrado, né, que foi um momento que eu conheci ali o laboratório, e depois, né, como vocês devem ter acompanhado ali pelo próprio currículo, né, eu depois estive em São Paulo fazendo doutorado, então acabei tendo um certo período de distanciamento ali do laboratório, e no momento que eu retornei aí, né, como professor efetivo no FSM, que daí eu, né, retomei também para colaborar, né, com
com a Nara na coordenação do laboratório e do grupo de pesquisa, e aí eu trouxe esse viés também mais da prática, né, porque o laboratório, ele, né, ficou com muita ênfase sempre, né, em função das pesquisas da HTC, né, nas questões de história, teoria e crítica. Então a gente está, de certa maneira, num começo ainda, né, uma experimentação assim recente, para tentar não só, né, também discutir trabalhos, pesquisas individuais, né, dos alunos, mas também começar num exercício assim de uma colaboração, né, para desenvolver poéticas também coletivas, né, em conjunto. Bom, durante esses anos todos, né, então a gente teve as orientações que a partir de 2020 passaram a ser em loco online, né, Fernando? Com bolsistas de iniciação científica, o FIP, que é pela universidade, FAPERS, que é a FAPESP de vocês aí, o CNPq. Também bolsistas de extensão e do Distrito Criativo, orientações, então, de trabalhos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí o trabalho em conjunto também com esses estudantes, né, orientando-os de resumos expandidos e artigos. E durante esse período, considerando que o mestrado começou só em 2007, o doutorado em 2019, e a exigência de trabalhos de graduação na área das artes visuais também é mais recente, a partir de 2018, nós temos, então, algumas pessoas que passaram pelo laboratório, né? 2 pós-docs, 4 teses de doutorado defendidas, 29 de mestrado, 10 trabalhos de conclusão e de iniciação científica, em torno de 27 bolsistas. É interessante observar, ainda só nesse item 2, que do pessoal que passou, né, pelo laboratório, a média que cada um ficou no laboratório, ela varia dos 4 anos, né, da graduação até os 7 de mestrado, então é em torno de uns 7 anos, alguns fizeram mestrado e depois doutorado. Por que esse fator é importante? Porque ele é um fator agregador, e ele permite que essas pessoas que ficam mais tempo durante o laboratório, não só sejam nossos parceiros efetivos, né, em toda a produção feita, mas também estabeleçam um link, né, com aqueles estudantes que vão chegando, os novos, os novatos. Geralmente, para entrar no laboratório, os estudantes entram como colaboradores, na medida em que a gente tem disponibilidade de bolsa, né, geralmente são umas 6 por ano, né, Fernando, que a gente tem conseguido. Eles passam a ser bolsistas e, na medida do interesse, então, são orientandos, né, em TCC, mestrado e doutorado. Uma outra questão também diz respeito a onde foram parar esses estudantes, né? Então, quando tínhamos só mestrado, saíram de Santa Maria para fazer o doutorado em São Paulo, em Brasília, em Portugal, por exemplo, em Porto Alegre também, alguns fazendo até pós-doc também fora. E a inserção desses estudantes, né, em universidades como docentes, como professores. Esse é um fato, para nós, bastante relevante, porque a nossa intenção, enquanto pesquisadores, sobretudo docentes e orientadores, é de formar, então, pessoas que possam contribuir, né, com o ensino superior. Seguindo aqui, então, né, das produções, né, do que costuma acontecer com frequência anual, lá organizado pelo Labar, a gente tem, né, os eventos. Então, são exposições de artes visuais. A gente tem uma exposição, né, que a gente vai apresentar na sequência, que é, vamos dizer, o cargo-chefe, assim, né, do laboratório, mas a gente também organiza algumas outras exposições até individuais de alguns artistas, ou, enfim, né, em alguma outra situação que se oportuniza, né, para que o laboratório organize também. Tem o festival Assimetria, que é um festival audiovisual, é voltado mais para o cinema, né, cinema e videoarte. Tem né, o Festival Arte, Ciência e Tecnologia, que é o Facto, a mostra de vídeo ao vivo, né, que ficou em movimento, mas é um evento que é voltado para trabalhar com live cinema, videomapping, também no âmbito da videoarte, os fóruns, né, e os simpósios também, como o Simpósio de Arte Contemporânea, que a gente vai também apresentar aqui na sequência.
E aí, finalizando essa parte metodológica, nós temos, então, toda uma dedicação a publicações, né, de artigos, catálogos que nós mesmos promovemos, né, em relação aos eventos cujas curadorias nós fazemos, e também livros que são decorrentes do Simpósio de Arte Contemporânea. Esse simpósio possibilita, então, a cada ano uma publicação, sempre intitulada Arte Contemporânea, : e a especificidade do simpósio. E também nós temos uma outra preocupação, que é essa da divulgação, né, tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, também no YouTube, e o próprio site do laboratório. É muito importante que a gente tenha isso, e se vocês tiverem oportunidade depois de entrar no site do laboratório, nós temos ali uma espécie de histórico, né, de memória viva de todos os nossos feitos, dos projetos, enfim, e do alcance, né, que a gente tem tido nesses quase 20 anos. Aqui algumas referências de autores que nos orientaram, né, durante esse período. Pensando numa proposta transdisciplinar, então, nós sempre tivemos também a busca por autores de outras áreas de conhecimento que fundamentassem, por exemplo, o argumento curatorial de algumas exposições, e também de autores que já vinham discutindo, né, as questões de arte, ciência e tecnologia. Então, ao mesmo tempo que nós falamos do lugar das artes visuais, né, que nós coordenamos a área de artes do MACT, por exemplo, o Museu Arte, Ciência e Tecnologia, nós mantemos, né, um diálogo constante com outros autores de outras áreas do conhecimento, assim como com colegas nossos, né, de outras áreas do conhecimento, que nos ajudam a sustentar esse discurso transdisciplinar. E aqui, então, o que seria, né, a contribuição do laboratório enquanto ensino, extensão e inovação, tanto para a história, teoria e crítica, quanto para poéticas visuais. O Fernando bem disse, né, que a gente está desde 2019, 2020, com essa separação, eu com HTC e ele com PV. Antes, a gente tinha uma espécie de divisão, né, de orientações, que era a minha, eu me dividia entre HTC e PV, que foi até a orientação do Fernando, mas assim, a partir de 2019, conseguimos, né, estabelecer essa prioridade de áreas, né, de dedicação de cada um dos dois. Então, a nossa contribuição, ela se dá, né, pensando esse nosso lugar de fala das artes visuais, e pensando as nossas relações de arte, ciência, tecnologia e transdisciplinaridade, uma contribuição que é, né, para o espaço cultural, uma espécie de ampliação, né, das discussões em arte contemporânea para esse campo transdisciplinar, mas, sobretudo, para a construção de uma história da arte contemporânea. Aqui a gente tem, então, o site, né, Fernando, com os nossos feitos, alguns prints. Ele é organizado, né, por cada uma das nossas atividades. Tem uma parte ali que é estrutura, equipe, integrantes, também os nossos projetos, né, produção científica e dissertações. Estamos atualizando agora as teses que são recentes. Sim, o site é interessante para poder conhecer justamente essa produção no sentido né, tanto do que é feito no ensino, como na pesquisa e na extensão. Aqui a gente tem também essa organização, né, de acesso para entrar nos materiais referentes ao simpósio, né, ao facto, a produção científica, ali onde tem as publicações, né, os projetos também, equipe, enfim, né, ele tem essa estrutura, essa organização. Seguindo aqui, então, né, em relação às publicações, a gente costuma fazer sempre o lançamento dos anais, que seriam dos simpósios, né? Então, cada simpósio gera uma produção, um e-book que costuma ser lançado pela editora do PPG Arte, né? Aqui da pós-graduação
da Universidade Federal Santa Maria, mas também tem alguns e-books de pesquisas, né, de trabalhos individuais de alguns orientandos também. Cabe comentar, né, ali, Fernando, que essa relação dos eventos, né, do simpósio que gera o e-book, em função de uma escolha nossa, os eventos do Simpósio de Arte Contemporânea, eles não são eventos abertos para a apresentação de trabalhos. Eles são eventos nos quais nós convidamos pessoas para participarem, e essas pessoas depois encaminham seus artigos e eles são publicados, então, nesse formato de e-book, de livro, né, como disse o Fernando, não necessariamente anais. Por que isso? Porque nós percebemos que, diante da nossa condição, não só geográfica, mas também de um curso de pós-graduação que estava iniciando e com tanta demanda de eventos na área, caberia, né, fazer um reforço ou apontar, enfim, condições para que pessoas de diferentes lugares do país e do exterior trouxessem as suas discussões aqui para, enfim, contribuir com a gente, né, e que a gente pudesse estabelecer esse diálogo com pesquisadores nacionais e estrangeiros. Isso tem se mostrado bastante proveitoso, né, nesses 19 anos do simpósio, e a publicação dos e-books, ela é recente, eu acho que a gente tem uns 7 publicados. Isso. E aí também, a partir do evento que é o Festival de Arte, Ciência e Tecnologia, né, também são feitos os catálogos, publicados também de maneira digital, né, como e-books, onde a gente compila as informações, enfim, né, toda a questão também, o trabalho curatorial feito em cima de cada um dos festivais, né, que geralmente partem de um tema, né, enfim, como tinha comentado, né, uma discussão, uma ideia, né, um conceito norteador para cada edição, e aí a gente busca, então, né, os trabalhos, busca artistas, tanto nacionais quanto internacionais, né, para compor esse festival, essas exposições que a gente tem feito, então, no Facto. E aí acho que vale a pena a gente ressaltar para os colegas também, né, Fernando, que entre os artistas a gente procura sempre reunir, né, artistas emergentes e já consolidados. Então, tem estudantes de mestrado e doutorado, por exemplo, expondo junto com artistas de reconhecimento nacional e internacional. Isso. E aqui, então, dá uma ideia também, né, um pouco mais ampla desses projetos que estão em andamento, né? Então, a gente tem o Simpósio de Arte Contemporânea, né, que são alguns flyers, né, alguns cards, assim, imagens da divulgação, que não necessariamente dos mais recentes, dos mais atuais, né. Ano passado a gente realizou o 18º, esse ano a gente está organizando o 19º Simpósio de Arte Contemporânea. O Facto, né, também, ano passado foi realizada a 10ª edição, esse ano, né, estamos indo para a 11ª. O Festival Assimetria, que está na 7ª edição, né, o Festival Universitário de Cinema e Audiovisual, a Mostra de Vídeo ao Vivo, que é um projeto um pouco mais recente, ele, né, foi realizado ainda em 2 edições apenas, e o projeto do museu, né, que então é esse, vamos dizer assim, esse grande projeto, né, quando a gente registra, na realidade, todos esses eventos, né, a gente tem aqui, quando a gente, enfim, registra esses projetos, né, a gente pode fazer um registro como um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, um projeto de ensino, né, mas no caso o projeto do museu, ele é como a gente chama, né, um projeto guarda-chuva, porque ele pega as 3 áreas, né, de pesquisa, ensino e extensão. Então, depois até os registros das orientações, por exemplo, né, dos projetos de mestrado, de doutorado, todos eles acabam ficando vinculados a esse grande projeto que é o do MACT, né, do Museu Arte, Ciência e Tecnologia. Bom, falando então um pouquinho do simpósio, até mais ou menos 2019, nós fizemos o simpósio de arte contemporânea no Caixa Preta, que é um espaço que a gente tem do lado do Centro de Artes e Letras na universidade. O espaço recebeu já mais de 150 pessoas, depois ficou restrito a 100 em função de segurança,
E num dado momento, ali durante a pandemia, nós precisamos, então, fazer o evento online, e desde lá ele está acontecendo somente online, né? Ele é gravado, ele é transmitido, e tem funcionado muito bem. Considerando que a gente tem uma parceria com colegas, né, sul-americanos, da Argentina, do Uruguai, isso também tem facilitado, né, essa troca. Claro que não é a mesma coisa de estarmos todos sentados, conversando, enfim, saindo para almoçar depois, aquelas coisas próprias dos eventos, mas, por outro lado, facilitou bastante, né, porque nós éramos uma espécie de agência de turismo no Labar, vendo passagens, enfim, hospedagem, transporte, alimentação, era bem trabalhoso, era divertido, mas era bem trabalhoso. Mas a ideia, né, do Simpósio de Arte Contemporânea, então, como eu comentei antes, é de trazer pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento vinculadas ao tema específico de cada edição, promover, então, a inserção, né, de estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, de artistas locais e também de pessoas da região, para que a gente pudesse aprimorar uma concepção, né, de arte contemporânea e valorizar, né, essa área de conhecimento, né, dentro de uma região no interior do estado do Rio Grande do Sul, né, no sul do Brasil. Então, claro que nós temos alguns acontecimentos importantes em Porto Alegre para, digamos assim, movimentar a cena artística, mas sentimos necessidade de movimentar também, né, a cena artística em Santa Maria, e mais especificamente em arte contemporânea, e nessa sequência em arte, ciência e tecnologia. Os projetos de extensão, então, do Labar foram muitos, né, durante todo esse período. Um que tem ganhado e que ganhou, né, uma repercussão maior, hoje se chama Facto, que é o Festival de Arte, Ciência e Tecnologia. Inicialmente era com RS, para dar uma ideia de regionalidade, mas desde o início ele se mostrou como um festival nacional e internacional. E estabelecemos uma parceria bem forte com a UNTREF, que é a Universidade 13 de Fevereiro, de Buenos Aires, na Argentina, em função de eles terem lá um curso de mestrado em arte e tecnologia. Então, essa parceria, ela segue até hoje, e foi a parceria que nos permitiu também vincularmos, né, nos vincularmos à Bienal Sur, um diferencial que a gente estabeleceu aqui em Santa Maria, de conexão, né, com esse sul, né, da América Latina. Aqui na sequência, então, o Assimetria, né, que ele surgiu justamente num dos fóruns de discussão da arte, cinema e audiovisual. Então, ele tem já acontecido, né, ele está na sua 7ª edição, e ele é um festival voltado para cinema e audiovisual. A gente contempla, né, 3 categorias, basicamente, que seria de ficção, documentário e experimental, né, para também abraçar um pouco mais os trabalhos de videoarte. E ele recebe, né, a gente também tem essa área de abrangência um pouco mais delimitada, né, em região sul do Brasil, né, que é também para poder promover enfim, né, buscar exatamente essa circulação e valorização dessa produção da região sul, né. Então a gente pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também dos países vizinhos aqui da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. E na sequência, né, a MVV, que é um outro projeto um pouco mais recente, ele foi, né, idealizado há 2 anos atrás, que é um projeto aí específico de videoarte, né, e algumas, assim, vertentes da videoarte, né, que é a ideia da live cinema, né, trabalhar com a performance de vídeo ao vivo e o videomapping. E a gente tem realizado esse evento também numa região aqui de Santa Maria, que é uma região tombada com patrimônio histórico, arquitetônico da cidade, né, que é a Vila Belga, que, enfim, é um local que faz parte da história, justamente da origem da cidade, né, porque a cidade de Santa Maria, ela surgiu a partir da construção da rodovia que, enfim, conectava... Ferrovia.
É a ferrovia, exato, da ferrovia que conectava, né, o Estado, interligava o Estado, e, enfim, né, teve a história dos belgas que vieram construir essa ferrovia e se formou esse lugar, né, onde tem enfim, uma arquitetura ainda preservada. E aí a gente tem, então, buscado também, né, trabalhar com essa questão justamente a valorização, né, desse espaço. Ano passado, ele começou e seguirá, assim, com um edital, né, aberto, com chamada pública de trabalhos, né, mas esse ele está, assim, aberto a todo o país, né, ele não fica numa área delimitada. E aí acontecem também duas ações, que é essa de videomapping, né, numa fachada, e numa outra fachada de uma outra construção, uma outra casa próxima ali, a gente trabalha então com também, né, é uma projeção mapeada, mas aí com o foco no live cinema, né, ou seja, naquela experimentação ao vivo com cinema e música. Seguindo aqui... Quer falar, Nara? Não, pode seguir. Tá bom. Em relação às redes sociais, né, onde a gente compartilha, né, e a gente sempre tem, como a Nara comentou, né, essa preocupação de manter isso, né, atualizado e ter essa divulgação, né, nas mídias. Tem o Instagram, né, do Labar, onde a gente sempre trabalha com as informações dos eventos, mas a gente busca também, né, promover, enfim, alguma comunicação, algum diálogo um pouco maior, né, com o público, por exemplo, trazendo algumas estratégias até de mediação, né, como a gente já fez, trabalhando com o Facto, né. Expográficas também, curatoriais, que foi o que a gente fez na pandemia, não tinha onde expor, nós fizemos exposições no Instagram, as pessoas podiam, né, acessar as obras por ali, eram conduzidas ao YouTube, as obras eram e são sempre de arte e tecnologia digital, né, arte computacional, vídeo performance, vídeo documento, vídeo documental, vídeo arte, enfim, ficamos inventando algumas terminologias próprias para contribuir com o caráter histórico da arte contemporânea, mas utilizamos o Instagram como um espaço de exibição, além, né, de um espaço de divulgação. Isso. E também o YouTube, que ele acaba ainda servindo mais como um repositório e também um meio, né, para a gente poder agora fazer sempre as transmissões do simpósio, ou também para trabalhar com a divulgação dos vídeos, né, do Facto, muitas vezes, por exemplo, trazendo não só as obras, né, ou trechos de obras, mas depoimentos dos artistas, né, que participam. Então a gente costuma integrar também essas mídias, né, para poder criar essa circulação e complementar, né, com informações, por exemplo, que são mais de caráter audiovisual, né, deixar mais alocadas, né, numa mídia mais apropriada para isso, né. Bom, e aí a gente chega então no Museu Arte, Ciência e Tecnologia, e o título do projeto ao museu, ele se deve ao fato de que realmente, né, o museu começa como um projeto de ensino, de pesquisa, de extensão, que a cada ano era alguma coisa, né, e que hoje se constitui nos 3, como bem o Fernando comentou antes. Então, mais ou menos em 2010, quando eu coordenava o programa de pós-graduação em artes visuais, eu tinha uma colega, a Maria Rosa, que coordenava o programa de química toxicológica, e estávamos conversando as duas, reunidas num comitê de ética, sobre a vontade que a gente teria, então, de, enfim, trabalhar juntas, né? E de trabalhar em algo que pudesse ser de extensão para a comunidade. A área das artes visuais, ela é, por natureza, extensionista, acho que vocês já tiveram, né, uma pequena amostra disso. E naquele momento nós iniciamos, então, com um projeto que é na parte de baixo ali, que foi o primeiro, Museu Interativo Arte, Ciência, Tecnologia e Patrimônio Cultural, reunindo, na verdade, 5 programas de pós-graduação. Foi um projeto muito bom realizado, muito bem realizado no momento, que teve um resultado excelente. Utilizamos o espaço físico do Museu de Arte de Santa Maria,
trouxemos uma artista, que é a Ana Barros, que na verdade ela tinha vindo para Santa Maria no ano de 2009, já para recolher madeira petrificada na região da Mata, aqui um sítio polibotânico, para trabalhar com nanoarte. Então, esse primeiro evento que nós fizemos foi um evento que marcou a reunião das diferentes áreas, foi de fato transdisciplinar, com um objetivo comum, que era tratar, né, esses 200 milhões de anos, também o título, né, de uma das obras da Ana. Alguns exemplos de exposições similares, tanto eu quanto a Maria Rosa, depois a Juliana, também o Fernando, vimos em exposições em museus do mundo inteiro. Nós fizemos, então, diferentes incursões, né, tanto na América do Norte, na Europa, quanto na Ásia, buscando referências sobre museus, aqui na América Latina também, evidente, que pudessem nos dar essa qualificação para pensar ciência e tecnologia, né, num contexto mais, não só transdisciplinar, mas também factível, né, do campo da museologia e, sobretudo, dentro de uma universidade, né, pensando um museu universitário. Então, pode passando, Fernando, essa atividade, né, que foi de pesquisa e de extensão, ela foi, assim, marcadora, né, do nosso início. Tivemos outras ações do MACT a cada ano, que foram também sustentando o museu enquanto projeto, já que nós não tínhamos espaço físico. Então, assim como tivemos uma ação no Museu de Arte Santa Maria, tivemos várias ações na Sala Cláudio Carriconde, do Centro de Artes e Letras, e outras também em outros espaços, lugares, né, da universidade. Essa ação de sustentabilidade de 2013, só um pouquinho, Fernando, que me passei ali, ela foi vinculada a uma feira das profissões, a Profitex, e reuniu muitas pessoas, né, foi coordenada pela Rosa e por mim, e também uma exposição, né, de artistas, e aqui até tem um trabalho do Fernando na época, que foi exposto, que era antropaisagem. Então, conseguimos reunir diferentes áreas da universidade, praticamente todos os centros envolvidos, né, nessa proposta. E foi o momento que nós começamos a discutir também a sustentabilidade que nos acompanha até hoje. Em 2015, foi um outro projeto que norteou as nossas ações, que foi esse Neuroarte. Na época, existia um edital do CNPq, em que um estudante de pós-doc da Maria Rosa vinha trabalhando com as questões de neurociência, e então entramos, eu com a questão de arte e ela com a questão de ciência. Foi um edital importante, foi o momento, né, dentro das ações todas do museu e, enfim, do percurso do Labar, que nós mais conseguimos dinheiro, verba para equipamento, que nos são úteis até hoje. E aí houve, nesse momento, também uma relação muito próxima, tanto da arte, da ciência com a tecnologia, de cientistas, artistas, num espaço que era de discussão teórica e também, né, de exposição. Aí já utilizando, né, os óculos com realidade aumentada. Na sequência, nós tivemos, então, um outro evento, uma outra ação do MACT, que chamamos de neurobioarte. Por que nós chamamos de ação, né? Porque do ponto de vista da extensão, eram ações extensionistas, né? Não só exposições, mas ações. Essa ação do neurobioarte, ela foi bem importante também para relacionar com questões de sustentabilidade, né, pensando a relação da biologia e da arte, então foi um aprofundamento, né, do evento anterior de neuroarte. E essa, né, inserindo realmente a questão da sustentabilidade no momento em que a universidade ainda não discutia, né, os objetivos não discutia, eu digo intensamente, né, os objetivos da ONU em relação à sustentabilidade. Então, nós começamos também nesse momento de 2018. Essas ações do MACT, elas aconteciam geralmente associadas ao Simpósio de Arte Contemporânea e aos festivais de arte, ciência e tecnologia.
Fizemos também uma outra ação em 2019, que foi essa Luz, Arte e Sustentabilidade, pensando todas as questões de energia, também com a presença de cientistas e artistas, né, para discutir um pouco a questão não só do gasto energético, mas de possibilidades, né, de como tratar com a própria energia, né. Bom, quando chega 2020, diante da pandemia, nós já tínhamos uma proposta que era de fazer tanto o simpósio quanto o Factors daquele ano, tratando sobre água e sustentabilidade. Isso não era à toa, porque eu me formei na UFSM em 90, e eu fiz parte de um grupo de pesquisa, fui bolsista FAPERJ e CNPq na época, que era o Projeto Água, vinculado à Alemanha, orientado pela professora Yvonne Richter. E aí, 30 anos depois, eu quis fazer esse evento como uma espécie de rememoração, mas também, né, de comemoração. Chamei a professora Yvonne para fazer parte do evento, que foi excelente. Artistas, então, né, de diferentes países da América do Sul, brasileiros, obviamente, também. E esse evento, ele acabou sendo, então, se tornando também uma ação do marketing. Então, a ação do marketing em 2020, ela foi propriamente o Festival de Arte, Ciência e Tecnologia, que aconteceu todo online. Em 2021, que é o ano em que o museu é inaugurado, em agosto, tivemos aí, dentro desse percurso de 10 anos, né, do museu, uma sequência de solicitações, né, de pedidos, de vitórias e também de algumas derrotas institucionais para conseguirmos o espaço do museu, o espaço físico. Em 2021, 10 anos depois, nós conseguimos esse espaço, que é o que nos mantém hoje, né, junto ao mezanino do planetário. Então, é nesse ano que nós fazemos um evento, simpósio e o Factors, com essa ideia da propagação digital do In-Loco Online, a partir de uma concepção do Edgar Morin. Como eu disse, a cada ano tinha uma concepção, tinha autores, né, sustentando esse nosso argumento, por exemplo, da curadoria. E, nesse momento, embora o evento tenha sido montado também no espaço do mezanino do planetário, né, no MACT recém-inaugurado, ele não foi aberto ao público, né, a não ser ali as pessoas que estiveram no dia da inauguração, que acho que eram 12, 10 pessoas, né, Fernando? Isso. Em função da pandemia. Em 2022, então, fazemos, de fato, o evento no MACT. E essa ação do MACT também está vinculada ao Facto 9, que se chama Incertezas. Nesse momento, né, eu proponho, então, uma troca da sigla Factors, Festival de Arte, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, para Facto, pensando não mais uma sigla, mas uma palavra, um conceito. Então, é o Zizek que vai sustentar, digamos, essa mudança, pensando o facto como um acontecimento, né? E que eu acho bem boa essa citação dele, como algo que enquadra como uma guinada em nossa relação com a realidade, para acontecimento como uma mudança radical dessa realidade em si. Então, algo que é um pouco mais político, um pouco mais crítico do que simplesmente, né, uma sigla. Aqui tem na sequência um vídeo que eu posso apresentar para dar uma ideia também como que é o espaço, né, que a gente tem utilizado do MACT. Vou carregar aqui a página. Só um minuto que eu vou tentar deixar a qualidade um pouco melhor para vocês conseguirem ver aí.
Eu vou comentando algumas coisas então, Fernando. Eu vou O que é baixar o interessante do espaço do Facto é que, como ele é no mezanino do planetário, ele é um espaço semicircular, no meio está a cúpula, né, que a gente obviamente não vê ali, mas pode ter uma ideia. E o festival a gente faz sempre na parte preta, né, à esquerda de quem entra, porque a parte branca é um espaço que está previsto para exposições com mais interação das escolas, né? Não que as escolas também não entrem nessa parte preta, mas ela favorece mais, né, as projeções. Chamamos sempre todas as autoridades da universidade, né, para vir, desde o reitor, pró-reitor, diretor de centro, todos nos prestigiam. Eu acho que dá para dar uma ideia, né, do espaço e até a ênfase, de certa maneira, assim, né, dos trabalhos ali que a gente costuma apresentar, né, no Facto, que geralmente trabalham com projeção, trabalham com vídeo, com som, né, em função enfim, da facilidade também, de certa maneira, porque muitas vezes, né, como a gente trabalha com artistas de outros lugares, né, seja do Brasil como também do exterior, às vezes pela dificuldade de montar um trabalho, né, montar uma instalação, trazer, deslocar, né, todo esse trabalho de deslocamento, de logística de trabalho, a gente prioriza, de certa maneira, trabalhar com o vídeo, seja em monitores, né, ou em projeção. Aqui na sequência tem também uns outros eventos que foram realizados já no espaço ali do MACT, né, acabou ficando um pouco desconfigurado aqui o slide, mas isso ainda foi no ano de 2022, que foi a exposição Virtual Ritual, né, uma exposição individual da artista Carolina Berger, que trabalhou basicamente com a ideia da realidade virtual, teve também esses espaços, né, instalativos ali, em que ela trouxe alguns elementos simbólicos, ancestrais, enfim, na temática da poética dela, mas o foco, de certa maneira, né, dessa exposição era a imersão, né, com os óculos de realidade virtual. Então, foi um filme, né, de certa maneira, assim como ela apresentava, todo feito para ser contemplado, né, enfim, assistido a partir da ideia da imersão ali com os óculos de realidade virtual. Essa também foi uma outra exposição do coletivo IO, né, que é formado por artistas aqui do Rio Grande do Sul, a Laura Catani e o Monir Klamt. Também foi uma exposição aí que teve, né, assim, uma variedade um pouco maior de trabalhos, né, como eles também estão mais próximos, né, eles puderam trazer os trabalhos, as instalações e montar, e essas ações, desses eventos, né, essas exposições que são realizadas no MACT, elas também têm esse caráter justamente dessa curadoria transdisciplinar, né, ou seja, geralmente ela combina as pessoas envolvidas no museu, né, tentando ter essa representação das áreas, por exemplo, né, alguém das artes com alguém da ciência ou alguém da tecnologia, né, aqui, por exemplo, essa exposição aqui do coletivo IO, né, a narrativa do campo escuro, teve curadoria da Nara, né, com a Juliana Visotto, que é professora do CT, do Centro de Tecnologia, né, ela atua na área da ciência da computação. Então, a outra exposição, né, anterior que eu apresentei ali da Carolina Berger foi uma curadoria minha, também com a Juliana, né? Então a gente tem também essa abordagem, né, curatorial de, né, produzir uma curadoria também com um enfoque transdisciplinar. Essa ação do MACT do ano passado, né, então, Natureza e Metamorfose,
já buscou reunir a discussão que a gente vinha fazendo sobre natureza há algum tempo, mas também trazendo o Krenak, né, como um dos nossos interlocutores, não que ele tenha participado, né, do simpósio, mas, enfim, o pensamento dele, né, estava presente, e talvez essa exposição tenha sido a que a gente conseguiu, né, Fernando, uma espécie de tranquilidade do ponto de vista da visitação, né, eu digo em relação a todo o período pandêmico. Embora, em função do espaço do MACT, a gente nunca possa colocar mais do que 30 pessoas ao mesmo tempo nesse mezanino. Então, a gente tem todo um controle de sala, que os bolsistas nos ajudam, né, da escadaria já para subir, para manter sempre o número X dentro do espaço. O MACT, embora seja um museu universitário hoje, ele pode ser considerado um museu experimental. O espaço físico onde ele se encontra, né, ele foi todo remodelado em 2021, do ponto de vista da parte elétrica, por uma questão de segurança. Ele estava funcionando, né, com melhores condições nessa parte preta do que na parte branca, porque esse espaço preto também escondia muito das deficiências próprias do espaço, e hoje ele está sendo completamente revitalizado. Então, ele está sendo desmontado, na verdade está desmontado, né, Fernando? A gente está com o museu fechado, aguardando, então, o que seria para julho, né, que provavelmente vai ficar para o final do ano, diante de tudo que está acontecendo nesse momento, e a universidade terá outras prioridades, né, do que provavelmente terminar com uma certa celeridade a reforma. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque também, enquanto museu experimental, nós não fizemos ainda edital para que as pessoas pudessem participar. Então, aquelas exposições que não foram exatamente do festival, né, promovido também pelo Labar e pelo MACT, foram de pessoas que tinham recebido verba federal ou estadual, que tinham passado por edital e que nos pediram, então, para expor nesse espaço. Então, tivemos aí um cuidado também, né, nesse período em que ainda não estamos com o edital aberto para a comunidade, de trazer exposições que pudessem ter um determinado critério. Uma questão que bem lembrou o Fernando, né, as exposições que a gente faz no MACT, elas são exposições que são priorizadas, né, pela transdisciplinaridade e por essa articulação de diferentes personagens. Então, hoje, eu e Fernando da arte, Maria Rosa da ciência, junto com o Caldeira, Juliana, junto com a Eliane, eu acho que é, né, da tecnologia. Então, digamos que nós temos um discurso apropriado para isso, nos apropriamos e estamos nos apropriando. E os nossos orientandos, né, também seguem nessa mesma linha de um pensamento transdisciplinar. No ano passado, uma exposição que nos deu bastante prazer em montar foi essa da Gisele Beigelman, que já foi, enfim, se apresentou, né, em diferentes lugares. Nós colocamos um subtítulo na exposição, Inteligência Artificial no MACT, que é com o que ela trabalha. Fizemos essas projeções a partir também, né, das imagens que ela enviou, porque não é um espaço para pendurar quadros, né, é um espaço de projeções, e foi muito interessante o resultado. Essa exposição aconteceu em novembro, né, do ano passado. Sim, foi também, integrou o ABCiber, né, que Isso. Ocorreu aqui sediado aqui na Universidade Federal no ano passado, ali, entre novembro e dezembro. Bom, aqui estamos, né, as 3 coordenadoras originais, então, né, iniciais, idealizadoras do MACT, eu e Maria Rosa, desde 2010, e a Juliana que entrou, né, fazendo essa parceria em 2017. E na sequência aqui, então, eu vou trazer um pouco, né, dessa parte da produção, ou seja, da poética, né, que é produzida inicialmente, né, no Labar. A gente tem aqui ainda é um trabalho individual, né, que eu vou ver se eu consigo abrir o link aqui que eu posso
comentar enquanto vocês também assistem aí. Que são trabalhos, né, poéticas, como a gente tem buscado, né, esse enfoque transdisciplinar. Esse aqui é um dos trabalhos nesse sentido, né, que eu ainda estava retornando de certa maneira, né, ainda é de 2021 ali, que ele combina essas questões. Aqui, por exemplo, tem uma relação, né, mais com a física, né, que é a questão do comportamento ondulatório, a partir de enfim, uma sugestão, né, mais poética, assim, dessa relação que a gente pode ter entre a forma gerada por um pingo, né, d'água na superfície da água, com o som que aquele pingo, né, que a chuva emite quando, né, tem contato com a própria água, né. Então, esse trabalho aqui, a qualidade não está muito, assim, apresentável, né. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Ele já estaria numa qualidade boa pelo YouTube aqui. Mas acho que dá para dar uma ideia igual, né, Fernando? Ele foi aqui, deu uma melhorou. Uhum. Né, então ele trabalha tanto com imagem captada, né, por câmera, enfim, uma imagem videográfica, como imagem gerada, né, a partir de computação gráfica. Aqui é uma versão que ele foi apresentado numa última exposição, que foi numa ideia de dual channel, né, de duas imagens projetadas, e sempre também eu busco trabalhar bastante com a questão sonora, né, ou seja, com uma certa espacialização também sonora. E aqui, então, já entra um trabalho coletivo, né, um trabalho desenvolvido junto com a Juliana Bisotto. Deixa eu ver se eu não... eu acabei... eu fechei a aba aqui. Acho que cabe ressaltar também, né, Fernando, que a pesquisa que está sendo feita na área de poéticas visuais diz respeito à arte, à física quântica, né? Isso, então, esse trabalho aqui, ele já é um embrião, né, de certa maneira, dessa pesquisa que se relaciona agora com as questões da quântica, né. Esse aqui foi desenvolvido, então, em parceria. Na realidade, aqui a gente tinha mais uma outra pessoa, né, além da professora, a Juliana, né, que é uma das coordenadoras do marketing na área da tecnologia. Esse aqui também tinha o Fernando Krum, que é um outro professor aqui de uma outra instituição do Rio Grande do Sul, da Unicinos, que também trabalha com tecnologia. E aqui a gente utilizou a ideia dos autômatos celulares para pensar a questão da lógica, né, que a gente tem nessas bolhas e redes sociais, justamente, né, e o quanto isso modela e define as questões da identidade mesmo, né, o quanto a gente se molda, né, para se apresentar de uma certa maneira, né, numa rede, e o quanto isso justamente serve, né, de informação para que aquela rede continue, né, abastecendo o que a gente vai consumir, enfim. Então, a ideia era trabalhar com isso, e a gente empregou essa ideia dos autômatos celulares, né. E aí, na sequência, tem um certo desdobramento desse trabalho, que foi o Intuitionistic Life, e daí já foi produzido somente na minha parceria, né, com a Juliana, que aqui tem uma versão, ele já foi apresentado também em duas versões, que daí a gente começa a inserir mais especificamente as questões da quântica, né. A professora Juliana lá, ela tem a pesquisa dela em computação quântica, né. Então, esse trabalho aqui, ele se aproxima dessas ideias, porque ele utiliza, a gente se baseia, a princípio, né, dentro da lógica dos autômatos celulares, mas eles interagem a partir de uma abordagem computacional que é da lógica fuzzy intuicionista, que é uma lógica que trabalha bem mais com as probabilidades, né, o campo das possibilidades, né, de incertezas, enfim. Então, a gente buscou, nesse trabalho aqui, eu tô sem o som para não interferir, né, na fala,
mas ele tem essa questão da visualização desse código, né, dessa linguagem de programação específica, né, da lógica fuzzy intuicionista, que é empregada tanto no visual quanto também no som, né, do trabalho. E aqui, por último, né, tem um outro trabalho que daí ele foi também desenvolvido, que é uma das propostas, né, para implementar e, enfim, ainda também, né, num certo momento de estabelecer estratégias, né, e metodologias para uma poética que envolva os estudantes também, né, sejam estudantes aqui, por exemplo, como tem estudante de mestrado, estudante da graduação, né, nessa obra aqui, que foi um trabalho em videoarte, né, ele se apresentou como uma projeção em full dome, né, onde a gente aproveitou justamente o espaço do planetário, né, que é onde fica situado o MACT, para fazer uma projeção de um trabalho que também discute algumas questões relacionadas à sustentabilidade, à relação com a natureza. Foi justamente também pelo impacto ali das leituras do Krenak, né, que surgiu a ideia, né, para desenvolvimento dessa obra aqui. E essa é uma proposta também agora, né, para a continuidade do laboratório, para dar essa ênfase em trabalhos colaborativos com esse viés transdisciplinar. Bom, é isso, acho que a gente passou um pouquinho, Davi, do tempo. Seguem aqui os nossos links, e tudo isso que a gente falou aqui, né, está no site do laboratório, do Labar, outras informações também no site do museu, então vocês podem acessar. Acho que a gente deu o recado, né, Fernando? Acho que sim. Obrigada. Fernando, a gente agradece imensamente a vocês e já abre a palavra aqui para o público, quem desejar fazer perguntas. A gente tinha comentado de ficar aqui em pé, para que a câmera possa captar vocês também o microfone. Então, se apresenta também. Nara e Fernando, muito obrigado. Sou o Rui, aqui do Instituto de Arquitetura, também um dos vice-coordenadores aqui do nosso grupo, né? A exposição de vocês, assim, nos auxiliou enormemente, né, no sentido que abre um universo de possibilidades, de questionamentos, né? A partir do que vocês falaram, eu fiquei com três questões, na verdade, assim, breves, né? Uma é sobre a inserção, a aderência do público extra-universitário, né? Vocês mostraram, né, o Labar, assim, esse contato com as escolas, etc., mas assim, do público da própria cidade, né? Como é que eles recebem, mas mais do que receber, como é que eles interagem, né, com esses trabalhos que vocês estão organizando. E a outra pergunta, assim, vocês falaram, né, no primeiro momento sobre a transdisciplinaridade e de um grupo, né, do Labar, com mais em torno de 30 membros, e a minha curiosidade é, assim, para além de alunos, de pesquisadores do universo das artes, né, se o laboratório ele agrega, então, esses estudantes, esses pesquisadores dessas outras áreas. Quer dizer, um trabalho como o Fernando mostrou, né, que envolve física quântica, etc., o quanto efetivamente essa transdisciplinaridade ela é um cotidiano do próprio grupo. Né? E como é que se dá essa transdisciplinaridade, né, assim, no cotidiano? E só uma terceira questão. Assim, você falou, né, desse laboratório, que embora seja um laboratório, um museu, né, que embora seja um museu assim, voltado para as exposições audiovisuais, ele implica em custos, né, de produção, de pós-produção, inclusive desses trabalhos. E a minha pergunta é sobre esse financiamento, esses recursos.
se são recursos oriundos da própria universidade ou se vocês têm outros tipos de parceria. É isso. Excelente pergunta. Rui, né? Então, eu vou iniciar a resposta, o Fernando pode me interrompendo aqui também. Em relação à aderência, né, com a comunidade, todas as atividades do Labar antes do MACT, né, as exposições, os simpósios, eles sempre foram abertos à comunidade, aos artistas, enfim, as pessoas que se interessavam, né, pelos assuntos a serem discutidos. A comunidade em geral podia se inscrever. Na época, as inscrições até eram pagas, depois passaram a ser, assim, simbolicamente, passaram a ser, inclusive, gratuitas. No campo das artes visuais, como a gente tem essa abrangência cultural, as exposições recebiam sempre, além da comunidade acadêmica, a comunidade em geral. Quando as exposições aconteciam na universidade, no campus, em geral, o público externo não era tão grande como, por exemplo, quando aconteceu no MASME, que é o Museu de Arte de Santa Maria, em que existia já uma predisposição de visitação de escolas. Algumas das exposições que nós fizemos, elas não são para um público, por exemplo, de estudantes de ensino fundamental, ou são de médio, né, ou mesmo universitário, mas assim, a abertura sempre existiu. O que muda com o MACT? Embora nós não tenhamos um funcionário efetivo, nem bolsistas efetivos, somos nós do laboratório, com os nossos estudantes e bolsistas que tocamos, né, o museu, a gente tem além do espaço expositivo na semana, que acontece com agendamento para as escolas que já visitam o planetário e que agendam de visitar o MACT, tem um evento na universidade que acontece uma vez por mês, que é o Vivo Campus, aonde toda a comunidade visita o campus, e aí a gente abre o museu, todos os espaços culturais, científicos da universidade funcionam para isso, e se abre o museu para a comunidade. Então, nós tivemos, por exemplo, desde 2022, com a abertura efetiva, né, do museu, funcionando 3 tardes só na semana, né, 1.400 pessoas visitando, né, durante as exposições. As exposições, geralmente, elas duram pouco tempo, 3 semanas, 1 semana, nunca mais do que isso. E não são exposições que termina uma, já inicia outra, elas têm um tempo maior para acontecer. Então, tivemos um bom resultado, né, se a gente pensar esses 3 anos e o número de exposições que não foi tão grande que nós tivemos. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre a primeira questão dele ainda da aderência, Sim, Fernando? Aproveitar, porque eu justamente lembrei do Vivo Campus, né, que é um evento que é promovido pela universidade para, justamente Santa Maria, assim, a gente não tem muitos espaços públicos verdes, né, áreas verdes, assim, parques, então a universidade ela tem uma área, né, enorme, e ela acaba servindo, de certa maneira, como esse parque, esse grande parque verde da cidade, né, um lugar muito bem organizado, com jardins, é muito bonito o campus aqui. E o Vivo Campus, então, circula muita gente, né, por isso que a gente consegue também, normalmente a gente, né, tem alguma exposição em atividade, né, aberta, e a gente consegue participar, né, desse grande evento, que é interessante porque tem um público muito diverso, né, não é um público que muitas vezes vai especificamente para a exposição, mas é um público que está circulando, descobre que tem alguma coisa acontecendo ali, e aproveita e descobre, e aí é muito interessante, justamente porque, né, não é aquele público, não digo especializado, mas aquele público tão interessado, né, é um público bem curioso que acaba conhecendo ali o espaço. Mas também, em relação só também aos outros eventos ali, né, como a gente tem o Assimetria, ele também acontece, ele é organizado aqui pelo Labar, pela FSM, em parceria com a UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. E também as exibições, elas são abertas, né, completamente abertas ao público. Aqui em Santa Maria ela acontece no Cineclube, que tem dentro da universidade, e na UFSC ela acontece também, né, dentro da UFSC, mas a gente tem priorizado também fazer a exposição ao ar livre, né, então dá essa possibilidade também, né, de abraçar, enfim, né, o público em geral ali da instituição, da mesma maneira que aquela outra mostra recente, ali, que é a mostra de vídeo ao vivo, né, que tem justamente essa ênfase, assim, de
levar essa produção, né, da universidade para a cidade. Né? Então, como a gente trabalha com videomapping, com essa projeção, né, ao ar livre também, em espaços públicos, acaba envolvendo bastante a comunidade e, queira ou não, a cidade como um todo. Em relação à segunda questão, né, como se dá a transdisciplinaridade? Excelente questão. Eu comentei que a primeira ação que nós fizemos, né, do MACT, ainda quando pensávamos no Museu Interativo, ela foi no MASM, reunindo pesquisadores de 5 programas de pós-graduação. Eu acho que aquele momento foi crucial, assim, gente das artes visuais, da sociologia, da bioquímica, da informática, da produção cultural, do patrimônio cultural. Depois disso, nós tivemos alguns outros eventos que também foram, né? O Profitex, mas o Neuroarte foi o evento que reuniu bolsistas das artes visuais, bolsistas da ciência e também da tecnologia. Eu diria que a gente alcançou com o Neuroarte uma experiência de transdisciplinaridade em termos assim de laboratório, dos professores das outras áreas, né? No caso, a Maria Rosa, na época da tecnologia, era um outro professor que estava vinculado, não a Juliana, que nós conseguimos, naquele momento, tratar das questões da neuroarte do ponto de vista tanto da ciência, quanto da arte, quanto da tecnologia. A discussão dos textos, dos pesquisadores que se davam nessas reuniões de quarta-feira, então Maria Rosa ia lá para a reunião, ela que vinha da ciência, orientando dela do pós-doc. Então, a gente teve ali um momento bastante feliz, né, dentro dessa perspectiva transdisciplinar. Um outro momento que nós tivemos também em relação a isso foi um dos festivais de arte, ciência e tecnologia que discutiu, então, a questão da bioarte e da sustentabilidade. Naquele evento, nós conseguimos trazer, então, pesquisadores nacionais e internacionais para tratar das questões de robótica, né, pensando a bioarte, a bioética, e também para tratar de questões de sustentabilidade. Não do ponto de vista dos estudantes, né? Houve todo um trabalho pensando sobre a sustentabilidade, mas não necessariamente um envolvimento tão direto dos estudantes dos grupos de pesquisa das outras 2 professoras que compõem o MACT, no caso a Maria Rosa e a Juliana. Então, em alguns momentos, a relação da transdisciplinaridade se dá mais efetivamente, em outros nem tanto. As pessoas com as quais nós nos associamos, né, por exemplo, para a curadoria do Factors, que era eu e Mariela Xereg, hoje eu, Mariela Xereg e Fernando, são sempre pessoas que têm esse olhar, né, partindo do lugar da arte, mas esse olhar próprio, né, para esse intercâmbio entre as áreas, né, para pensar uma construção conjunta. E os artistas com os quais a gente tem trabalhado e que convida também são artistas que trabalham nessa inter-relação entre arte, ciência e tecnologia. Então, para ser mais específica, às vezes as ações transdisciplinares no laboratório são mais efetivas, às vezes nem tanto. E a última questão, né, do MACT, que também é uma questão bem interessante, nós não temos verba da universidade para o MACT. Né? O MACT, como eu disse antes, ele pode ser visto como um museu experimental. Agora nós estamos aguardando um funcionário, vamos aguardar bolsista, mas o MACT funciona sustentado durante esse tempo todo por esses projetos que foram apontados aqui na nossa apresentação, que eram 5 projetos, por projetos de extensão também que nós fizemos, mesmo simpósio, mesmo facto, através desses projetos, tanto com recurso local, estadual ou federal, nós temos bolsistas, e esses bolsistas atuam, então, também, né, nas atividades que são promovidas pelo MACT. Nós tivemos uma verba grande, que eu tinha comentado antes, em função de um projeto do Neuroarte, que foi quando a gente comprou muito equipamento, que foi equipamento muito bom e continua servindo até hoje. Conseguimos alguns apoios da Pró-Reitoria de Extensão para divulgação, para... muitas vezes assim para uma exposição específica, também do Centro de Artes, do Centro de Tecnologia, do Centro de Naturais e Exatas, mas não temos uma verba própria.
isso é o que vai precisar ser pensado a partir da instituição propriamente como museu, com regulamento, com regimento, com o museólogo da universidade que vai nos assessorar, embora o regimento já esteja pronto, o regulamento também, e aí sim, né, encaminhar para outros editais, como aquele que a gente ganhou do Neuroarte. Então, nós trabalhamos muito no final de semana de Viva o Campus, né, Fernando, somos nós que estamos lá, geralmente nós 3, uma de cada área, mais uns 3 bolsistas para receber público. Então, a gente tem uma dedicação exaustiva ao museu, porque a gente não conta nem com uma infraestrutura física de pessoal, como é de equipamentos, que nos permita ter um pouco de descanso. Então, a gente segue correndo atrás. Em 10 anos, a gente conseguiu o espaço e um pouco para começar. Só aproveitando também, como ele tinha citado ali, por exemplo, até a questão da produção, né, dessa relação que a gente tem feito com a física quântica, e esse diálogo na parte da poética com as outras áreas, né, isso também é algo que ainda, né, é um começo, assim, a gente tem, por exemplo, esse ano mesmo vai ser renovado o projeto, né, do MACT, porque ele tem, né, os projetos aqui, eles têm um prazo de 5 anos, e por exemplo, nesse começo, o projeto do MACT ele sempre ficou restrito ao Centro de Artes e Letras, né? Mas agora a gente está justamente também assim, fazendo o registro dele nos diferentes centros, né, que envolvem ali o MACT, né, ou seja, no Centro de Tecnologia, no Centro de Ciências Naturais, CCNE, naturais e exatas. E exatas, né? Para que também a gente consiga ter esses grupos, né, de ação coordenados pelos professores que têm um vínculo com o MACT, para começar justamente a provocar mais interações, né, no MACT. Mais efetividade, né? A gente tem, né, como a gente apresentou, ele tem esses 2 espaços, né, o espaço preto e o espaço branco. O espaço preto, ele fica um pouco mais destinado para as ações mais do campo da arte, vamos dizer assim, especificamente, arte, ciência e tecnologia, e o lado branco, ele tem, né, um enfoque um pouco mais para as questões da ciência mesmo, né, como, enfim, esses museus de ciência, né, de divulgação científica, assim, que a gente encontra por aí, e uma das ideias é justamente isso, né, também pensar trabalhos, pensar uma continuidade, assim, de produção, enfim, para ambos os espaços, né, mas dentro de uma proposta que integre mais esses centros, né, que a gente tem envolvidos no MACT. E até justamente agora, né, nesse momento em que a gente está registrando, a gente também já está estabelecendo uma parceria com um pesquisador da Universidade de Viena, que trabalha com computação criativa, né, então a gente está justamente, né, em diálogo para ver estratégias, né, como que a gente vai organizar um sistema, enfim, de encontros online, né, alguma maneira para conseguir efetivar, né, umas trocas, enfim, começar uma pesquisa, né, em diálogo, para também ver se a gente consegue estabelecer uma estratégia de produção, né, nessa troca, e nesse intercâmbio. Boa noite, Nara e Fernando. Foi muito interessante a apresentação que vocês fizeram. Meu nome, eu sou Adilson Oliveira, sou professor do Departamento de Física da UFSCar e também diretor do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar, que nesse momento eu estou dirigindo. E eu também coordeno um laboratório que chama Laboratório Aberto de Interatividade, e tem muito parecido o perfil que vocês têm aí, né? Nós também temos uma trajetória de quase 18 anos também, desenvolvendo alguns produtos de divulgação científica, e em particular a gente justamente começou fazendo essas pontes entre a divulgação científica e a arte eletrônica. Então a gente já desenvolveu alguns projetos, né? E uma das coisas que era o nosso compromisso, e aí é a questão que eu coloco para vocês, é que quando a gente tenta fazer essa aproximação de ciência e arte, a arte ela sempre é muito interessante para ela sensibilizar as pessoas a terem interesse pela ciência. Tá? Como o nosso objetivo era mais voltado na divulgação científica, além de fazer essa sensibilização, a gente sempre de alguma forma entregava para as pessoas uma questão a respeito
daquele conteúdo que está sendo apresentado, daquilo que está sendo feito, né? Então, na apresentação de vocês, eu não sei se vocês têm essa preocupação, que não há obrigatoriedade, é claro, de ter essa preocupação, mas é uma preocupação que eu tenho, que muitas vezes, ao sensibilizar a pessoa, isso aí, muitas vezes ela quer ir agora, eu quero saber sobre isso, né? Então, se há também nas suas exposições uma preocupação de fazer essa ponte, né? E agora eu vou fazer uma crítica, né? O trabalho que vocês estão falando de física quântica, aí como eu sou físico, vai me chamar a atenção, né? Ele não está próximo ainda das ideias da física quântica. Quando vocês anunciaram, esperavam alguma coisa, né? Por exemplo, a lógica fuzzy não é uma lógica quântica, né? Que é o que vocês estão usando muitas vezes para fazer isso aí, né? Então, é uma questão, talvez, de a representação dessas coisas, né? Que são, de fato, muito complexas de serem feitas, que uma vez elas não têm representação nesse nosso mundo real, macroscópico, e sim acontecem apenas na escala dos átomos, né? Muitas vezes, então, pode gerar o que a gente chama de misconception, né? Gerar, muitas vezes, uma ideia que realmente não corresponde ao determinado conceito, né? Então, essa é uma preocupação sempre que a gente tem com as nossas instalações que já fizemos em divulgação científica e outros produtos que a gente produz, que no final a gente faça uma ponte entre a ciência e a arte, né? Para que as pessoas, de fato, se sensibilizem, se estimulem pela arte a buscar a ciência, mas ao mesmo tempo que entreguem para elas alguma coisa que, de fato, a ciência está apresentando, está representando. Tá bom? Então, isso é uma observação que eu faço ao trabalho de vocês, que é muito completo e muito interessante. Obrigado, Vitor. Antes de passar a vocês, Nara, só ver aqui se a gente pode fazer essa rodada final de perguntas e conta do nosso horário, né? Uhum. Uma pergunta aqui para o público, se tem mais alguém interessado. Senão eu vou fazer uma, que é a seguinte, imaginando, né, que a transdisciplinaridade, vocês citaram muitas vezes hoje, né? Essa plataforma a partir da qual a gente pode pensar diálogos ou entrecruzamentos, coabitações entre arte, ciência e tecnologia, a partir dessa plataforma transdisciplinar, quais têm sido as questões conceituais, teóricas e políticas, para usar o termo que a Nara usou aqui hoje, as principais, então, questões conceituais, teóricas e políticas que têm movido o trabalho de vocês. É quase que pensar o seguinte, a partir de tudo que vocês mostraram, que é, de fato, riquíssimo, né? Dar um passo atrás e pensar assim, o que é o núcleo teórico, conceitual, político que move vocês. Uhum. Ok. Então, posso começar com a tua resposta, Davi, e sigo para a resposta do professor. Quando a gente começou a pensar a transdisciplinaridade, nós começamos a entendê-la só por essa inter-relação entre as diferentes áreas do conhecimento, que foi o que eu coloquei ali no início. E nós, quando tivemos acesso à Carta da Transdisciplinaridade, né, do Nicolescu, do Morin e do Lima de Freitas, nos apropriamos dela para pensar as questões transdisciplinares. Então, essa carta norteou, digamos assim, as nossas estratégias. E depois, né, da Coisa Paula. O Edgar Morin tem sido uma referência nossa, tanto do ponto de vista filosófico quanto político. Quando nós tratamos, por exemplo, a questão das incertezas, tratamos a partir dele, de uma publicação recente que ele tinha feito ali naquele período pandêmico, pós-pandêmico. Então, é fundamental para nós que enfim, que o grupo tenha, que o nosso discurso ele seja associado a esses autores. O que muda a cada evento que nós fazemos do ponto de vista de uma prática curatorial para as exposições? Nós sempre pensamos num argumento curatorial que seja transdisciplinar, ou seja, que interrelacione as três áreas de arte, ciência e tecnologia, ainda que a exposição, como bem disse o Fernando, na parte preta do MACT, parta, né, de um evento artístico para ser científico e tecnológico. Então, por exemplo, propagação digital foi um argumento curatorial. Bioarte
Sustentabilidade foi outro argumento curatorial. Luz e energia, outro argumento curatorial. Incertezas, outro argumento curatorial. Quando nós fazemos o festival, ou as exposições e as ações, e trabalhamos com esses argumentos curatoriais, eles também estão associados aos simpósios que reúnem pesquisadores de diferentes áreas, arte, ciência, tecnologia, geralmente sim, com predomínio das artes, em função de ser arte contemporânea, mas sempre outros pesquisadores que nos ajudem a dialogar com essas áreas que não são do nosso domínio. E aí eu já começo a resposta, né, para o professor que nos perguntou, então, a respeito até mesmo dessa, eu anotei aqui, dessa relação que a gente pode ter efetiva com a divulgação científica, com o modo de, enfim, compartilhar conhecimento. Pensando que somos uma universidade e que cada pesquisador pode partir tanto do campo da arte quanto da ciência e da tecnologia, a nossa preocupação sempre foi com o ruído, ou sempre foi também com um problema que pudesse não ter o entendimento para o artista do ponto de vista da ciência ou da tecnologia, ou com um problema do campo artístico que pudesse não ser entendido pelo cientista e por alguém da tecnologia, por exemplo. Então, uma das questões que nós nos deparamos com aquele evento do Neuroarte, vou voltar a ele, é que a concepção, por exemplo, da minha colega da ciência a respeito de qual seria a participação da arte, era uma concepção da arte como algo que iria representar ou facilitar a aproximação da ciência com o público. A nossa concepção, do ponto de vista da arte, não era essa. Era de artistas que trabalhassem nesse diálogo com a ciência, com obras que pudessem permitir uma interação com o público. Então, esses foram problemas iniciais que nós tivemos e que não apareceram ali num primeiro momento, que apareceram depois, porque o pensamento que eu tenho da ciência ou da tecnologia, que alguém da informática tem da ciência ou da arte, ou que o cientista tem da arte e da tecnologia, eles não necessariamente, né, obviamente não são os mesmos, mas eles não necessariamente coadunam. Então, é necessário criar algum tipo de inter-relação que permita, né, essa aproximação e esse desenvolvimento comum de um objetivo, no nosso caso, as exposições até do MACT. Isso não significa que em um momento ou outro não se possa incorrer em algum deslize. De que maneira nós pensamos, né, numa aproximação com o público e de facilitar também um aprendizado que pudesse se perpassar não apenas por uma experiência estética numa exposição de arte, ciência e tecnologia, mas que o público pudesse levar consigo algo a mais, entre aspas, o a mais. Pensamos primeiro em algumas estratégias que eram desde QR Code no celular, em que tinha um texto explicativo da exposição, ou mesmo que funcionou de uma maneira mais efetiva, estratégias de mediação nas quais os estudantes recebiam aquele antigo e velho papel, mas poderiam estabelecer ali não só uma leitura, mas também uma espécie de jogo, no qual as relações de arte, ciência e tecnologia pudessem ser melhor exploradas. E esse, sim, era um trabalho realizado entre a equipe de mediação, entre pessoas das diferentes áreas envolvidas para uma determinada exposição. Então, não é um processo fácil, é um processo complicado do ponto de vista, né, de manter uma certa horizontalidade entre todas as áreas que se propõem a trabalhar juntas. É preciso sair um pouco, né, do nosso lugar, digamos assim, confortável de fala, para também escutar a fala do outro, para poder construir juntos, e ter uma equipe de pessoas que, mais do que colegas de trabalho, acreditem nos mesmos ideais. Estou falando do marketing especificamente. Então, é preciso ter um pouco de ousadia e um pouco de despojamento também, né, para usar uma palavra um pouco mais tranquila, né, nesse ambiente que é o nosso universitário. Uma outra questão também que me parece importante, né, de
pontuar, né, diante dessas circunstâncias todas com as quais a gente se deparou, que nenhuma das áreas, nem a arte, nem a ciência, nem a tecnologia, está a serviço da outra, mas elas estão todas a serviço de um bem comum. E essa é a ideia da transdisciplinaridade, todos unidos por um bem comum, né, para produzir algo que não seja só arte, nem só ciência e tecnologia, mas que surja, né, dessa inter-relação das três áreas. Talvez alguns exemplos no campo da arte, até mesmo de um grupo da Unesp em São Paulo, que eu conheço o Milton Sogabe há bastante tempo, talvez alguns de vocês conheçam o trabalho do SciArtes, ou mesmo do CAT, mas o SciArtes era um grupo de pesquisa que envolvia artistas, físicos, biólogos, enfim, a cada trabalho eles convidavam outros artistas, aliás, outros cientistas, outros colegas, enfim, para se unirem a esse grupo para propor uma obra. Eu diria que, historicamente, dos grupos de pesquisa em arte e tecnologia, que a gente tem todos eles mapeados, fazemos parte de uma grande organização nacional, esse seria talvez o melhor exemplo de quem começa a pensar arte, ciência e tecnologia, dando espaço e dando voz para uma pessoa de cada uma das suas respectivas áreas, pensando num resultado comum. Mas, como eu disse, não é fácil. Mas é desafiador e vale a pena, né? Assim como foi colocado que vocês têm o grupo aí há uns 18 anos, né? Nós aqui com 20. Então, eu acho que tem muito a se caminhar, né, no meio universitário brasileiro, nas nossas diferentes estados, né, e, enfim, instituições, mas eu sou defensora da institucionalidade, da pesquisa institucional, e eu acho que as parcerias sempre valem a pena. Não é à toa que o Fernando está aqui hoje, inclusive, porque é quem vai ficar com o legado do Labar e do MACT, que eu me aposento esse ano, então, por isso, ele já está aí, né, seguindo o caminho com toda uma outra equipe, e eu, claro, assim como a Maria Rosa, né, ficaremos, enfim, como assessoras, idealizadoras e assessoras do trabalho. Obrigada. Só aproveitando também, eu acho interessante, né, a questão colocada justamente, né, acho que a Nara já apontou, não vou também repetir aqui as palavras dela, né, mas a gente tem essa ideia da divulgação científica, de uma certa maneira, né, com uma das abordagens ali do MACT, e também, né, a outra ali que, como a gente comentou, essa divisão até que a gente tem, né, de espaços, assim, que de certa forma também dividem as atuações, a maneira de pensar, né, as estratégias e as ações, as pesquisas, com o campo da arte. Então, por exemplo, né, na crítica ali, que, enfim, acho interessante, né, dentro do campo de pesquisa do professor ali da física, né, no caso, por exemplo, como se a gente for, assim, trabalhar na parte branca ali do MACT, né, que até isso, como eu comentei, a gente está justamente desenvolvendo projetos para poder começar a pensar como ocupar esse espaço e desenvolver, né, uma sequência de trabalhos que tem esse viés mais da divulgação científica, né, são trabalhos que efetivamente vão ter esse propósito de trabalhar, né, com os conceitos e trabalhar com essa clareza, vamos dizer assim, um pouco melhor, né, do que é buscado ali. Enquanto que, né, nessa parte mais da arte ali, a gente também tem uma certa liberdade para, né, pelo menos eu considero, assim, para trabalhar com esses conceitos de uma maneira um pouco mais, enfim, né, poéticas, né. Então, por exemplo, essa aproximação que a gente tem feito por agora, né, a gente tem se aproximado não especificamente da física quântica, mas mais da computação quântica, né. Então, a lógica fuzzy intuicionista, ela permite, né, trabalhar com essa ideia da indeterminação, né, da incerteza, das probabilidades, né, ou seja, ela permite vislumbrar um pouco esse campo, né, da área da quântica, mas a gente não tem justamente essa preocupação, né, de, enfim, o trabalho traduzir efetivamente como uma amostra, né, de um experimento científico, alguma coisa nesse sentido.
né? Então, claro, isso, né, numa das abordagens, né, como a gente comentou, que é o que a gente tem feito por enquanto, né, mas futuramente a gente tem justamente uma das propostas, né, a ser desenvolvidas e não sei quando implementadas, que é de justamente trazer aí trabalhos mais, enfim, práticos, né, e mais assim como o trabalho experimental mesmo do laboratório aí da física quântica para apresentar nesse outro lado, né, o lado branco ali do marketing, né? Então a gente tem essas duas abordagens, uma que nos dá essa liberdade, né, de trabalhar com uma aproximação um pouco mais poética, né, subjetiva, e uma outra um pouco mais próxima, né, e fiel à ciência, né. Então esses são os caminhos que a gente também vem percorrendo e buscando aí. Então, Fernando, que bacana esse legado que você recebe, certo? É um peso, né? E a responsabilidade de mantê-lo. Nara, é um privilégio também a gente ter você aqui antes de você se aposentar. E, obviamente, que você formalmente se aposenta, mas não aí no seu trabalho, junto ao Labar, ao NACT. E, mais uma vez, eu agradeço, em nome do IEA, em nome da Universidade de São Paulo, a participação de vocês. Esse material, depois de uma pós-produção, ele ficará no canal do YouTube, a gente vai passar o link para vocês, tá bem? E, tanto para vocês quanto para o público, eu já informo que o nosso próximo encontro será no dia 18/6, justamente com a professora Gisele Bingman. Ela estará aqui presencialmente, e a palestra se chamará Venenosas, Nocivas e Suspeitas, Histórias de Mulheres, Inteligências Artificiais e Plantas, com o trabalho recente dela, que é exatamente sobre o material da exposição que vocês receberam aí no marketing, né? Então, vários cruzamentos aí já acontecendo. A gente passa mais informações pelas redes assim que possível, mas ela já está confirmada aí para o próximo encontro. Então é isso, eu agradeço a vocês, ao público, e até